Lúcifer aprontará mais uma. Dessa vez será com Rebeca. O encardido levará a esposa de Isaac para a cama, mas será pego no flagra por Isaac. As coisas irão se complicar e Isaac terá uma atitude radical. E ainda, após uma passagem de tempo de 10 anos, Jacó, tomado pela inveja e se bandeando para o lado de Lúcifer, ele vai deixar o seu pai cego e numa situação deplorável, com a ajuda da sua própria mãe, ele vai enganar Isaac. Esaú vai acabar descobrindo e castigará Jacó de uma maneira incrível. Vale lembrar que a única história que está citada na Bíblia é de que Jacó enganou o seu pai para passar Esaú para trás. As outras histórias não estão citadas na Bíblia. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E assim, você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual castigo você acha que Lúcifer merece receber? E deixe aqui nos comentários também qual irmão você prefere, Esaú ou Jacó. Lúcifer vai aprontar mais uma. Nesse momento da novela, ele já estará muito próximo de Rebeca. Mas a pobre moça nem vai perceber as intenções reais dele. Quem já percebeu que tem algo estranho é Isaac, que está bem de olho no homem misterioso. O encardido vai ficar rodeando Rebeca, esperando o momento perfeito para atacar. Ele também já percebeu que Isaac está fiscalizando sua esposa. E por isso também ele está esperando Isaac se distrair. Isso acaba acontecendo na noite daquele mesmo dia. Todos estão reunidos em volta de uma fogueira. Estão todos conversando e cantando. Por incrível que pareça, Lúcifer está sentado ao lado de Rebeca. Isaac está bem de olho, mas vai ter um momento em que Isaac vai ser avisado que as lenhas da fogueira estão acabando. Ele mesmo, como um líder, vai se prontificar a ir buscar, junto do servo, mais lenha para a fogueira. Ele então sairá dali da roda encarando Lúcifer. Mas o encardido não vai se intimidar. Nesse momento, ele vai pedir para a Rebeca acompanhá-lo. A moça ficará sem entender nada e vai ficar bem receosa. Mas o coisa ruim vai convencer ela dizendo que ele tem uma coisa especial para ela. Rebeca, inocentemente, acompanha ele até a tenda dos rapazes. Quando os dois entram, eles ficam frente a frente. Rebeca fica com um sorrisão no rosto, na expectativa de um presente, e fica esperando alguma atitude de Lúcifer. Mas ela vai receber aquilo que ela não queria. O encardido começa a olhar fixamente nos olhos da moça e também começa a falar umas coisas bem baixinho. Nesse momento, Rebeca fica imóvel, parecendo estar hipnotizada. Os olhos dela estão tão arregalados que parece que vão pular do rosto dela. Lúcifer continua e é revelado que ele está seduzindo Rebeca com seus poderes, assim como ele seduzia Ayla no passado, a esposa de Ló. Rebeca ainda continua imóvel. Nesse momento, Lúcifer encosta o corpo dele no de Rebeca e começa a acariciá-la. Do lado de fora,
Isaac volta com as lenhas e logo sente falta de sua esposa e também do encardido. Ele logo pergunta onde estão os dois. Fofona não sabe muito bem o que aconteceu e diz que ela acha que viu eles indo para a tenda do Coisa Ruim. Do lado de dentro da tenda, Lúcifer começa a despir a sua vítima. Ele vai passando a mão por ela toda e quando finalmente vai retirar toda a roupa dela, Isaac aparece na porta da tenda. Ele, com os olhos arregalados, pergunta o que é que está acontecendo. Lúcifer vai se afastar de Rebeca e não terá reação nenhuma. A moça continua imobilizada, paralisada, sem nenhuma reação. Isaac logo vai conversar com ela, mas ele percebe que tem algo estranho. Ela não responde, ela não pisca, ela não faz nada. Ele percebe que Lúcifer fez alguma coisa com ela. Ele então pergunta o que é que ele fez com ela. Lúcifer começa dizendo que ele não fez nada e que Rebeca chamou ele para a tenda e ficou assim, sem fazer nada. Isaac vai ficar furioso e vai dizer que ele está mentindo. Lúcifer vai continuar sendo cínico e dizer que ele até acha que Rebeca queria fazer alguma coisa com ele, mas que ela ficou paralisada. Ele ainda diz que pelo jeito Isaac não está muito dando conta do recado. Isaac então, furioso, sem pensar duas vezes, vai pegar uma faca e num golpe de mestre vai enterrá-la no peito de Lúcifer. Mas o Coisa Ruim não vai cair no chão. Ele simplesmente desaparecerá, como cinzas. E assim, ele vai parar de incomodar Rebeca e Isaac. Após ele desaparecer, porque ele perdeu a sua vida, Rebeca volta normalmente a como ela era antes, sem ficar paralisada. Após uma passagem de tempo de 10 anos, Jacó, tomado pela inveja e se bandeando para o lado de Lúcifer, deixará o seu pai cego e numa situação deplorável. Com a ajuda de Rebeca, ele vai enganar o seu próprio pai. Esaú vai acabar descobrindo e castigará Jacó de uma maneira incrível. Isaac já está muito velho e perto de perder a sua vida. Por esse motivo, ele quer dar a bênção final ao seu primogênito Esaú. Mas acontece que a inveja de Jacó irá falar mais alto. O garoto vai enganar o seu próprio pai e ainda acabar com a vida de seu irmão Esaú. Mas Esaú não deixará barato e dará um castigo brutal ao seu irmão. Isaac estará em sua tenda. Sabendo que está perto de perder a vida, ele vai pedir que chame o seu filho Esaú para ele dar uma bênção a ele, a bênção da primogenitura. Já com Esaú do seu lado, ele vai dizer que é para o mais velho ir buscar uma caça, fazer um ensopado e trazer para ele comer, para que assim ele consiga dar a bênção da primogenitura. Quem vai estar com o orelhão escutando tudo vai ser Rebeca. Ela logo vai avisar o seu filho Jacó que essa é a chance dele conseguir a primogenitura. Jacó diz que isso é impossível e que seu pai pode estar cego, mas que ele vai notar a diferença entre eles. Rebeca vai dizer para o seu filho confiar nela e fazer o que ela está pedindo. Jacó vai acabar aceitando.
mas terá que arrumar um jeito de enrolar o seu irmão Esaú enquanto isso. Dessa forma, Esaú vai pegar o melhor vinho que tiver na cozinha e entregar para Esaú, antes dele ir caçar o que Isaque pediu. Esaú nem desconfiará de nada, mas Jacó imagina que Esaú ficará bêbado com esse vinho, porque ele irá se esbaldar. Dessa forma, ele imagina que vai ganhar alguns minutos para continuar o seu plano de enganar Isaque. Mas Jacó cairá do cavalo, pois nem tudo que ele está planejando vai acontecer. Jacó então espera um pouco para não ficar muito na cara. Enquanto isso, Rebeca vai preparando o ensopado que Isaque tinha pedido, mas para na verdade Jacó levar para ele, se passando por Esaú. O ensopado finalmente fica pronto. Ela entrega para o seu filho e Jacó vai até o seu pai. Chegando na tenda em que ele está, Jacó começa a se passar por Esaú. Ele diz que o ensopado ficou pronto e que seu pai já pode dar a bênção a ele. Isaque não está enxergando mais nada, mas ele ainda ouve muito bem. Por esse motivo, ele começa a desconfiar de algo, dizendo que essa voz não é a voz de Esaú. Jacó começa a ficar desesperado. Mas com calma ele diz que seu pai deve estar confundindo e coloca Isaque como maluco daquela história. Isaque então vai aceitar este ponto, mas ele vai dizer que o ensopado ficou pronto muito rápido e pergunta como é que ele conseguiu caçar tão rápido. Mais uma vez gaguejando, Jacó vai dizer que seu pai sabe como ele é um ótimo arqueiro e que Deus também deu a graça e o abençoou para que caçasse rápido. Isaque, mesmo ainda estando desconfiado de algo, vai acabar tomando aquele ensopado. Após ele experimentar, ele vai finalmente dar a bênção ao seu filho. Colocando a mão na sua cabeça, Isaque disse: "Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se curvem a ti. Se o Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que a te abençoarem." Logo após essa bênção, Esaú, que estava sumido por um tempo, chega na tenda com a caça que seu pai pediu. Mas ele ficará chocado com aquela cena de seu pai abençoando Jacó. Dessa forma, ele perguntará o que está acontecendo. Isaque, reconhecendo a voz de seu filho Esaú, ficará chocado e vai perguntar quem é. Esaú então vai responder que é Esaú, o primogênito. Isaque vai perguntar, com muito medo da resposta, quem era aquele que estava ali, recebendo a bênção. Ele vai dizer que comeu a caça e ainda abençoou com a bênção da primogenitura. Esaú então vai dizer que essa bênção é dele e que é para seu pai abençoar ele também. Mas Isaque vai revelar que Jacó enganou eles e tomou a bênção de Esaú. Esaú então vai chorar pela primeira vez e vai perguntar se não sobrou nenhuma bênção a ele. Isaque então tomará uma atitude incrível. Ele vai amaldiçoar Jacó. Mas essa maldição que Isaque jogou ao seu filho
não vai ser suficiente. Isso porque Esaú odiará ainda mais o seu irmão e ainda revelará para quem quiser ouvir que assim que seu pai perder a sua vida, Jacó também perderá a sua. Jacó, é claro, ficará com muito medo do que vai acontecer. E por isso, alertado pela sua mãe, ele vai resolver deixar o acampamento de seu pai. Ele vai fazer isso só no dia seguinte, só que já será tarde demais. Depois desse dia conturbado, a noite chega. Os ânimos parecem se acalmar, mas só por enquanto. Isso porque no dia seguinte, Isaque amanhece já sem vida. Esaú vai ficar sabendo disso, mas ele nem vai querer ver o seu pai. Ele não vai pensar duas vezes em ir atrás do seu irmão. Quando Jacó já aparece com suas coisas, deixando o acampamento às pressas, ele será surpreendido por uma voz chamando o nome dele. Quando ele se vira para ver quem é, ele dá de cara com Esaú, com o seu arco e flecha já armado. Jacó não tem nem tempo para ter alguma reação. Esaú então solta a flecha e acaba acertando no peito de Jacó, que cai no chão. Esaú, nem dando a mínima para o seu irmão, só simplesmente sai andando, sem ao menos prestar socorro a Jacó. E aí sim, ele vai até o seu pai para ver como é que ele está. Mas isso só depois de ter feito aquilo com o seu irmão. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!